Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal. Eu me chamo João Train e hoje eu tô com mais um convidado muito especial para a gente falar um pouquinho sobre Bitcoin. Então já deixa o like para ajudar a live e qualquer dúvida ou sugestão vocês podem mandar pelo QR Code que vai ficar ali pelo lado, pelo Wallet of Satoshi, ou também aqui pelo chat do YouTube mesmo. Então eu vou já mostrar o convidado que dispensa apresentação tanto pela thumb quanto pelo título. Mas então, Renatão aí, saudações para todo mundo. Beleza? Minha honra. Bitcoin subindo 6,5% hoje, $63 mil, não é isso? Não é. Todo mundo feliz. Agora é triste, né? Agora eles deveriam estar tristes, na verdade, né? Não feliz. Depende se está comprado ou vendido, né? Que Não, é alavancou, então. hein? Então, No semanal, alavancado. no semanal continua a quinta semana de queda, mas o mensal já tá verdinho, né? Então. Então, hoje a gente vai falar, o professor Alexandre aí no chat, abraço. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como começar no Bitcoin, né? Então, primeiramente, antes da gente ir para a parte mais realmente do conteúdo, o Renato, se quiser falar aí sobre os cursos. Então, aqui do lado do Renato, bem embaixo daqui da minha tela também vai ter um QR Code, bem aqui desse lado. Então, vocês podem escanear esse QR Code e vocês vão ir direto para o WhatsApp para vocês comprarem o ingresso do convite. Então, se o Renato quiser falar um pouquinho aí sobre o convite do evento. A gente tá indo lá para sua terra, lá pro sul do Brasil, né? A gente tá indo esse mês para fazer workshop e meetup. Quem tiver interesse de Alan pegar na sua mão, ele estará de braços abertos lá para você fazer o workshop com o Alan. E eu vou fazer palestra e meetup. Se você quiser conhecer as pessoas que amam e odeiam as mesmas coisas que você, em Florianópolis e Jaraguá, dia 25 e 26 desse mês, estaremos lá. Agora a Tarcísio, a galera que vende o evento, dá um susto da azul, vai dizer 500 conto. É 500 conto, mas tem 25% de você pagar em Bitcoin, né? Pra forçar o cara a aprender a comprar Bitcoin para pagar pelo menos a entrada, né? Se o cara Perfeito. não aprender a usar Bitcoin, ele vai perder mais de 100 conto, né? Só na inscrição, né? Hein? Exatamente. É Então, isso. Eu, inclusive, não tinha muita certeza se existia demanda para fazer esses eventos pessoais, mas o pessoal acredita que existe, né? A galera tá pedindo, a gente vai lá em Florianópolis, Jaraguá. Eu acho que indo para São Paulo era mais garantido. A última vez que a gente fez em São Paulo foi um evento de 500 conto o dia inteiro também. E, rapaz, bombou. Vendeu mais de 500 lugares e mais de 200 pessoas se inscreveram, mesmo depois de encerradas as inscrições, né? Vamos ver se a gente vai. É, com comida, o do Jaraguá que vem com comida, fica quanto? 500 conto menos 25% dá quanto? ixi, eu não, Dá não. 300 Pessoal do setenta chat reais, né? aí é. 300, depende do jantar. Se o jantar for bom, R$ 370 é até barato, não é isso? Tem que ver Não se é, tem então. bebida, se não tem, se é comida decente. Aqui depende da Não, é comida que for, pode ser bebida muito barato ou por muito caro, não é isso ou 300 não? e Hein? poucos é difícil. O Com quê? bebida é difícil. Como? Com bebida Hein? fica difícil, é por 300 e poucos. Mas Não sei, pode ter soft comida, drink, né? O cara beber refrigerante e água pode estar incluso, né? Não sei. Ou não. então é. Aí pode ser sim. Vinho da casa, não é isso? Vinho Não da, é. da última. Eu vim aqui uma vez com o professor Taleb, doutor Taleb, como é o nome do cara? Caleb, não é isso? O Dr. Ele teve uma Caleb. conversa sobre os sintéticos que ele disse que foi muito útil para ele, não foi? Então não é. Até tu chegou a olhar o white paper da Nietzsche? Porra, não tive a oportunidade, não. As coisas que ele me explicou eu achei complicado pra caralho, viu? Não é, é Não, bem dirigir o complexo carro não é mesmo. entender motor, direção. Você já desmontou um carburador alguma vez? Você entende injeção eletrônica? Não Agora é. dirigir, você dirige de boa, né, João? Hein? Uma vez eu desmontei, foi um primo meu, né? A gente tava na fazenda e eles falaram pra, tipo, a gente queria andar com as motos, né? Falaram, tem que desmontar lá e fazer. E daí eu falei, tipo, não deve ser tão difícil. Abre um vídeo no YouTube aqui, desmonta e monto, né? Desmontei, montei, nunca mais funcionou a moto. Então, daí alguém ia lá e Pois é, montar de novo. Então não é tão pois é, fácil, é. pois Sabendo é. andar em cima já é mais que suficiente pra alguns. É isso. Não precisa, você não precisa de 10 caras que entendam o que está escrito ali. Você precisa de 10 mil caras que operem para ter uma massa crítica inicial de o negócio ir embora, né? Agora, a nossa conversa de hoje é o oposto do que a gente teve da outra vez. Da outra vez, a gente teve a conversa avançada do que vai ser a hiperbitcoinização, né? E nossa conversa de hoje é como começar no Bitcoin, né? Que são as coisas básicas mesmo, né?
Eu Exatamente. achava que eu já tinha, inclusive, dado minha presença nesses podcasts grandes e participações assim nesses canais que a galera entende de Bitcoin, sabe o que eu estou falando. Vocês conseguem até tirar mais de mim, né? Que pode ser aproveitado por pessoas por mais tempo, né? É isso. Se eu tiver alguma maneira de recomendar, ó, o livro tá de graça, minhahonra.net, pode ir lá, minhahonra.net. Mas não tem no Instituto Hop, vai de graça. Recebi um livro de presente aqui. Você conhece esse cara, Breno? Esse é programador. Você conhece Não esse cara é. aqui, João? Não conheço, Breno Brito? mas já agradeço a indicação. Não, mas esse é básico mesmo. São 101 perguntas que todo mundo faz sobre o Bitcoin. São as primeiras 101 perguntas que todo mundo faz. É quase um glossário. E o prefácio é de Diego Collin. Aí minhas recomendações. E se você quiser treinamento, o treinamento lá é minhahonra.net. Pode botar minha honra 20% de desconto. E se pagar em Bitcoin também tem 10% de desconto cumulativo, não é isso? O treinamento está Perfeito. bombando, viu? Cada vez mais gente fazendo autocustódia. Estamos fazendo nossa parte para diminuir os saldos em exchanges, não é isso, João? Não é, o E você, feedback nos do seus pessoal tutoriais também tá aqui, muito bom. você vai estar mesmo lá, vai acompanhar o workshop da galera, pegar o pessoal pela mão? Vou acompanhar sim. Vou descer já, acompanhar no de Jaraguá e no de Floripa. Alan tá em, Alan tá no Paraguai agora curtindo, né? Ela acho que tá no Paraguai, sim. Vai ter o evento, acho que da Lorena, né? Na Tríplice, eu acho. Ou já teve, não sei se eles estão por lá Já ainda. teve, acabou hoje, eu acho, acabou ontem, rapaz. A galera só não para de viajar. Não Alan é, é São tá Paulo, fácil Alan a é, vida dos é Espírito bitcoinheiros, Santo. né? Como? Tá boa a vida dos bitcoinheiros. Pois é, Esse pois é, a pós-halving galera aí. ganhando dinheiro, ganhando e gastando, né? Não E é. viajando também para capitalizar, né? Não é, também Cada o evento desse, networking vale muito, é. é isso. Vale mais do que Cada evento investimento. desse, você está comprando educação real e você está comprando contatos de pessoas que você está conhecendo pessoalmente. Essa minha aí da Brasília, eu conheci Pantoja, que é um cara que eu tinha contato há 7, 8 anos, nunca tinha conhecido pessoalmente. Conheci, porra, Rossello, que eu conhecia online há anos, nunca tinha conhecido pessoalmente. Esse Breno, um cara que eu tinha contato há 3, 4 anos, pô, dezenas de pessoas, né? Você mantém anos contato, mas você não conhece pessoalmente, né? Não é, então. Eu até vi as fotos lá, deixei também o Twitter do Renatão aqui na descrição pro pessoal que quiser acompanhar enquanto ele tá inativo ainda. Mas então, indo. Inclusive, o dono desse restaurante em Jaraguá, que convenceu a gente em Santa Catarina, o cara comprou um meetup aqui em Salvador. Ele pegou o avião e Não veio, é, bicho. abraço aí pro. Primeiro nome é tranquilo, a gente vai já, vamos dizer assim, doxar ele lá no evento, mas abraço aí pro Fábio. O Fábio é fera de verdade. Ele É é o dono muito lá do fera. restaurante, é isso? É o Fábio mesmo, é. Ele tinha ido pro evento É de vocês lá no Nordeste mesmo. meu médico, inclusive, o comandante Henrique, me exigiu que mandasse um abraço e um beijo hétero para ele, viu? Comandante Henrique, não esqueci de você, viu? O quê? Não, é. O Fábio é muito legal. Vale a pena. Então, indo já para as questões da live, basicamente, né? Eu, como separo sempre, a primeira questão seria para um iniciante, né? Você acha que é muito importante entender os fundamentos, né? O porquê o Bitcoin foi criado, os fundamentos por trás do ativo antes de realmente para a parte prática de comprar Bitcoin e Não. negociar? Você acha? Então, Você acha? eu particularmente, dizendo a minha parte, né, comecei mais, digamos, pelo lado da shitcoinagem, né? Depois que eu comecei a entender e mexer com Bitcoin, que eu entendi realmente os fundamentos e virei maxi, né? Mas eu acho que é importante entender os fundamentos pra te não ir pro caminho errado, porque dependendo do tutorial que tu vai pesquisar de carteira ou coisa do tipo, tu cai no caminho da shitcoinagem, né? Então, eu acho que pelo menos uma parte dos fundamentos é importante, pra pelo menos saber pesquisar, né, e separar, vamos dizer, o joio do trigo. Rapaz, é, existem várias maneiras de você chegar à verdade. Você pode chegar à verdade pelos fatos da realidade ou pela lógica. Você pode aprender a mexer com energia elétrica vendo pessoas mexer com fio ou estudando teoria de eletricidade, não é isso? Os dois caminhos são igualmente válidos. Você pode ler um livro desse ou ouvir. Tem um livro, inclusive, tem um audiolivro, isso aqui, ó. Tem de graça na L de Liberdade. Você pode ouvir isso aí malhando. Você pode ouvir isso tomando conta de criança. Você pode ouvir isso dirigindo, não é isso? E ganhar um montão de teoria. O The Bitcoin Standard tem online, né? Isso tem audiolivro. O Fiat Standard tem um audiolivro. Tem vários que você pode ouvir. Agora, não adianta uma tonelada de teoria sem uma grama de prática. Também é importante, se você está me ouvindo
e você quer começar no Bitcoin, como é que chama? Instale aí o Wallet of Satoshi. Instale o Wallet of Satoshi, pode me pesquisar no X, @R38, número 3, número 8, TAO, R38TAO. Me mande uma mensagem com seu arroba no Wallet of Satoshi, que eu te dou sua idade em Satoshis. Você já vai ter uma experiência prática. Aí o segundo passo pode ser, se você entrar lá no meu Linktree, tem link para você abrir, tem um monte de corretora, inclusive tem uma dessas corretoras que chama BIPA. Você já manda do Wallet of Satoshi para a BIPA e você já consegue transformar em Pix na sua conta, né? Já é uma experiência enorme. Agora, se você for bater esse papo com o Alan já vai ensinar você a utilizar SideSwap e Aqua, não é isso? Você já E está usando Pix, SideSwap e Aqua e botando para seu dinheiro render na Hold, né? Isso que tem gente lá oferecendo Hold. 120% ao ano em dólar, não é isso? Hein? Não é. Eu não sou Você tanto usa desse Hold, caminho, não? é. Eu não. Quê? Eu só. Agora eu tô mais na DePix, né? SideSwap, SideShift e on-chain só. Evitando o máximo Para de DePix qualquer dar coisa certo, aqui. para a empresa dar lucro, para a empresa dar certo. Já tá aí essa galera, precisa fazer algum mecanismo de pessoas deixando os reais lá. Ele precisa fazer um hold. Ele tem que fazer um lugar onde o cara largue lá e receba pelo menos um CDI. Aí vai ter um montão de real parado, não é isso? Você concorda comigo que o modelo de negócio dele depende de ter um montão de real parado? Não é. Aí compensa o negócio. Só que daí é uma estruturação ainda maior, né? Daqui a uns anos, quem sabe, mais Ele estruturando. vai ter que fazer algum mecanismo desse, pagando pelo menos 90% do CDI, e depois criar algum mercado de alavancagem disso para a galera pagar, inclusive, acima do CDI. Aí você não apenas vai ter um real que nenhum banqueiro, nenhum juiz pode lhe tomar, como você vai ter um vale real que vai lhe pagar mais do que o CDI, sem você pagar nenhum imposto, sem você ter CPF nem residência no Brasil, não é isso? Nem dinheiro confiscado e congelado, né? Principalmente. Como? Não entendi. Nem dinheiro congelado ou confiscado. Pois é. No hold, o cara, sem se identificar, sem fazer KYC, sem nada, o cara faz empréstimo de stable dollar, não é isso? Não é? Hoje em dia tem um monte, tem até aquela que o pessoal utiliza bastante, a Mandala, né? Que é basicamente uma Binance sem KYC. Você compra os bitcoins sem KYC, né? Que vamos dizer assim, é a melhor forma. Mais pra frente, no final da live, a gente entra mais nessa parte. E você negocia como se fosse Não, uma mas o hold Binance. é para você fazer aluguel, é para você Não é, capitalizar em dólar. eu vi. Mas eu tava comentando mesmo do nível que tá. O nível que tá já tem tudo, todo tipo de serviço sem KYC. Então, dando pra aproveitar ao máximo. Então, Eu perfeito. acredito que no futuro várias dessas portas e janelas vão ser fechadas. Mas é como a gente estava conversando, né? É uma corrida de gato e rato. Eles vão prender os caras como eles prenderam o Roger Ver, como eles prenderam o Coroa lá da Samurai. Eles vão prender pessoas e na próxima geração a galera simplesmente que fizer isso não vai botar mais seu nome publicamente na internet, né? Exatamente, vai entrar realmente no Vai ser Dr. pseudonimimato. Caleb o nome do cara, né? Exatamente, ó. Até quando começou a internet, o pessoal era mais cyberpunk, né? Depois que voltou pra mais de privacidade, assim, depois que começou uma onda de. Não sei o que foi esse gatilho, que começou todo mundo querer exibir vida na internet, mostrar, vamos dizer assim, onde é que tá indo todo momento, questão de stories, tu gravar 24 horas por dia, o que tu tá fazendo, Dinheiro. mostrar Isso dá criança. dinheiro. As garotas de programa não precisam nem mais abrir as pernas para ganhar dinheiro, né? O Não, OnlyFans mas já tá dando tem mais gente dinheiro que que é. brega, né? Hoje em dia eu acho que é até gatilho ou influência, então, porque tem gente que nem ganha dinheiro lá, vamos dizer assim, uma pessoa aleatória e faz isso. Pessoa, vamos dizer assim, de cidade de Quanto é que você interior, acha que eu ganho assim. médio do OnlyFans? Oi? Quanto é que você acha que as GP ganham em média no OnlyFans? É, eu tinha visto, eu acho, o pessoal falando no Twitter, acho que é uns 700 pila, 600 pila, menos que um padeiro, né? Né? A maioria É ali, meu irmão, triste. ganha menos da média, não é isso? Não Metade é. ganha menos da média, ganha 300, 400, 500 conto pra ficar abrindo as pernas ali. É. É isso, é uma Um esperança sexto de do ganhar que o milhões, né? mendigo ganha no semáforo, né? Pedindo com uma Pois plaquinha é. com história Que não boa. precisa abrir as pernas nem nada, se Exato. humilhar, né? Ainda tem uma honra, né? Ainda ele pode falar que vai gastar com cachaça, tocar uma pessoa ou outra e sai ganhando mais. Pois é. Não é. Mas perfeito. Então, basicamente tem muita gente também que acaba comentando, né? Às vezes Bitcoin não é pra mim. Até a gente, nesses eventos, a gente vê todo tipo de pessoa, né? Você acha que Bitcoin é pra todo tipo de pessoa ou você acha que tem uma certa limitação e, vamos dizer assim, tem um certo tipo de pessoa que não vai se adaptar ou não vai se encaixar com Bitcoin? Uma comparação que eu faço é com a energia elétrica e a internet. As famílias, as pessoas e os países que não aceitarem o Bitcoin vão ser obliteradas financeiramente, como quem não aceitou a internet há 20 anos, quem não aceitou a energia elétrica há 200. Só que a energia elétrica levou uns 50, 60 anos para dominar e a internet levou uns 10 ou 20. E agora vai ser menos tempo, né? É isso. É,
A energia elétrica é para todo mundo ou tem gente que prefere viver sem energia elétrica? A internet é para todo mundo ou tem gente que prefere viver sem internet? Você pode viver sem energia elétrica, sem internet, mas você vai ter uma vida muito menos produtiva, não é isso? Não, é Hein? exatamente. Tu não vai conseguir se equiparar e fazer nada comparado, vamos dizer assim, a alguma coisa tradicional, né? Tu vai estar vivendo isolado no teu mundo em outra realidade. Igual a tribo indígena, né? Que nunca teve contato lá, tu vai meio que ficar isolado. Mas tem os caras que acham que é satânico, né? Energia elétrica é satânico, não tem? Não, tem, que eles não usam nem pneu, né? Nem pneu de borracha, eles têm que usar só uns metal, É é. feito de energia elétrica, então é satânico, né? Não, é. E o pior é que os caras vivem bem. Eu tinha visto uma vez, os caras vivem bastante, né? E querendo ou não, É eles têm bem a digam, própria né? Os caras escola, trabalham com a zorra, é do pôr do sol, nascer do sol, dando um pau da zorra, né? E Hein? desde os 5 aninhos, né? As crianças já estão trabalhando lá. Não pode tomar remédio, não pode ir pra escola, Não lembro o nome. Uma pergunta ali, já aproveitando, antes da gente entrar realmente pra parte, vamos dizer assim, de maximalismo. Renatão, você investe em altcoins? Qual a sua opinião pro Bitcoin daqui pra frente? Vara reta ou armadilha pra voltar pra 56? Manda braba. Rapaz, o Bitcoin no curto prazo, o curto prazo é imprevisível, o curto prazo é ruído. O longo prazo é inevitável. No primeiro halving estava na base de $10, não é isso? No segundo halving estava na base de centenas de dólares, né? No terceiro halving estava na base de alguns milhares de dólares. No quarto halving estava dezenas de milhares de dólares. Você tem uma dúvida que no quinto halving estará algumas centenas de milhares de dólares? Hein? Não, 60 dias depois de halving já é 2 vezes, né? Então, É. Quais foram as notícias de hoje? Quais foram a notícia de hoje? A notícia de hoje é que as carteiras antigas, as baleias, engoliram dezenas de milhares de bitcoins, não é isso? Que o Fed arregou, se duvidar, ainda vai diminuir o juro, né? Que não vai abrir as pernas para a inflação. Não é essa a notícia de hoje? Todos os mercados bombaram, mais ainda o Bitcoin. Se o SP500 aumenta 1, 2%, a Nasdaq vai aumentar 2, 3, 4%, e o Bitcoin aumentou 5, 6%, não é isso? então, Abriu ETF ontem em Hong Kong, $300 milhões, 1/3 de bilhão de captação, não é isso? não é. É. Em um dia Todos, deu, todos os né? mercados de alta, todos os mercados de alta tiveram correções. Talvez essa correção tenha acabado, talvez não. Depende mais do macro do que do Bitcoin. Um Bitcoin sempre será um Bitcoin, não é isso, João? Hein? Não, então. Eu nem acompanho notícia, não acompanho ruído mais nada. Eu vou acompanhando no máximo notícia de carteira e cybersec, né? Que é o que realmente não é ruído, mas de resto de notícia de preço ou coisa, eu vejo só quando Então tá tem caindo pra quatro eu dados que eu aproveitar. acompanho. Tem quatro dados que eu acompanho. No curtíssimo prazo, é long short ratio, não é isso? É o nível de alavancagem. Quem tem um volume alavancado maior é a chance de dar uma estilingada involuntária no sentido, não é isso? E os quatro são saldos em exchanges, não é isso? Saldos em exchanges é importante ou não é? Então isso é um bom indicador de que vai ser E negociado, é o os que saldos vai. em exchanges, normalmente, eles são determinados pelo flow líquido, pelos resultados líquidos dos ETFs, não é isso? Se os ETFs estão comprando e vendendo, os ETFs venderam 4 semanas seguidas. Foram as 4, 5 semanas de queda, né? E os outros dois fatores que eu fico observando são os mercados convencionais e a base monetária americana, que o último dado que foi divulgado ontem já revelou que desde abril a base monetária dos Estados Unidos voltou a aumentar, que passou 2 anos caindo, não é isso? Então, Pois é, tá tudo sorrindo pra gente. Quando houve o ETF do ouro, o ouro em 6 anos já duplicou. Vamos ver se não vai acontecer esse Bitcoin. É possível, inclusive, que esse ciclo aconteça do mesmo jeito que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que teve o time high antes do halving. Pode acontecer algo que nunca aconteceu ano que vem. Não sei de queda, não é isso? então. Tem uma pergunta aqui do Incel Alpha. Primeiramente, não sei se é zoeira ou não, se você é emo e depois o que você acha sobre análise gráfica. O que é emo? Eu não sei o que é isso. Emo eu acho, eu não entendo também certo, mas é um pessoal que é tipo uma daquelas ideologias. Mas eu não sei ao certo o que é que eles acreditam, mas geralmente o pessoal que se veste lá de pretão. Eu não sei se é só isso não. Vai que eu falo alguma coisa aí do Zemo, não quero arrumar confusão. E sobre Não sei o que é gráfica, isso. análise Você é emo? gráfica, eu não sou emo não. Eu acho, né, hoje em dia, não dá pra saber o que é. Como é que o emo se veste?
Eu acho que é o pessoal que se veste tudo de pretão lá. É que não sei se é emo mesmo que usa meio que o cabelo pra cima das franjas, etc. Mas eu acho que é isso Esse daí. eu tô de amarelo, o que tá de pretão é você, não é isso ou não? Não Hein? é. Pretão aqui, mas é pra dar destaque aqui no Bitcoin, né? Então, por um bom Sim. motivo. Não é de emo, não. E análise gráfica, tu chega a acompanhar ou acha também que é meio que ruído e astrologia de gráfico? Como? Análise gráfica, tu chega a acompanhar ou acha que é mais alguma coisa mais à toa, uma astrologia de gráfico, igual o pessoal costuma falar? Mas tem padrões gráficos que representam, os padrões gráficos, eles representam padrões emocionais. Existe a análise gráfica faz sentido. Ela descreve, ela é uma redução. É uma heurística, é uma redução de coisas que existem no mundo. Existem padrões entre aquelas coisas. Por exemplo, quando o volume cai com o preço subindo, é sinal que o preço vai subir mais ou menos. Então, vai subir mais? Não. Se o volume está diminuindo, é porque tem menos Ah, não, gente disposta a comprar vai cada vez subir mais menos caro, no né? caso, é. Se o preço Ah, tá está certo. caindo com o volume caindo, está perto de acabar a tendência de queda, não é isso? Tem cada vez menos gente disposta a vender a preços decrescentes, não é isso? Agora Exato. está caindo o preço e o volume não para de subir, vai cair mais ou menos. Vai cair menos. Não, a tendência é cair mais, porque tem mais gente, cada vez mais gente vendendo, não é isso? Ah, não, não O é. negócio está subindo e o volume está subindo. A tendência é que suba mais, porque tem cada vez mais gente disposta a comprar na subida, não é isso? Não, eu pensei no inversamente proporcional de É isso. diretamente. Mas você entende, por exemplo, tem algumas relações como essas que são estudadas na análise técnica que fazem sentido ou não? Ah, algumas eu acredito que sim. RSI, o índice força relativa, não faz sentido para você? Não é, pra curto ou médio prazo, eu acredito que sim, mas longo prazo eu acho que vai Porra, mais pelo amor de fundamentos. Deus, não faz muito sentido. O martelo invertido, uma cunha, uma deriva, uma bandeira de alta não significa nada para você. Aquilo são padrões que representam comportamentos, né? Uma bandeira representa a fase de realização dos comprados, né? Tem padrões técnicos. Aquilo ali por si só, aquilo ali por si só, não é porque o desenho significa alguma coisa. Aquele desenho representa coisas que existem. São padrões emocionais do ser humano, não é isso? Exato. Não, é que eu cheguei a acompanhar um tempo atrás, né? Mas é muito difícil o Bitcoin realmente encaixar num padrão desse. E o pessoal, às vezes, que acaba falando de gráfico, eles têm que ter algum conteúdo, né? Então começa um monte de papo à toa. E acaba que não acerta nada, né? Outra coisa que acaba também, vamos dizer assim, espantando a análise gráfica é gente igual. Não falando Eu não referente, sei. mas gente que tava dizendo que o Eu Bitcoin não, é pra 12K, né? Então, a Eu segunda não sei se análise não gráfica. acerta nada, não. Eu não sei se não acerta nada, não, viu, João? Até Se eu relógio um dia conseguisse parado, uma né? licença, se eu um dia conseguisse uma licença, eu fosse demitido da polícia, eu ia dedicar minha vida a fazer uma plataforma que tivesse um copy trade fácil. Aí eu ia chamar esses caras, ia chamar caras como o professor Fausto, ia chamar caras como aquele Guilherme do Criptomaníacos, ia chamar esses caras que vivem de vender Hindenburg Melão, que diz que é o cara mais inteligente do Brasil, que tem testes aí que ele teria um QI mais alto que o de Einstein. A Mano, gente daquele até cara fez uma live roxo. falando sobre questão de gráficos, falando sobre análise gráfica de Bitcoin, bem Chamaria interessante. Ritemband vende recomendações aí há 5, 6 anos. Ele diz que tem um resultado de 1000% em Bitcoin. Eu adoraria chamar esses caras para fazer trade remunerado na plataforma do esquema de copy trade. Você sabe o que é copy trade? É, basicamente você vende pra pessoa fazer a mesma trade que você, a mesma operação que você tá fazendo. Exatamente. É muito mais fácil em uma plataforma que eu estou vendo o resultado médio. Eu posso clicar e ver a estratégia do professor Fausto, do Ritemband, do João Trem, do Guilherme. Eu posso lá clicar, ver o histórico dele e baseado na regra dele, no estatutozinho dele e no resultado, eu chegar lá e pingar. Porque o resultado que ele vai estar me vendendo ali não vai ser da boca dele, vai ser de intermediário, não é isso? Hein? Exato. No copy trade, eu adoraria copiar o trade desses caras, especialmente se depois de 2, 3, 4 anos eles tivessem resultados sistemáticos. A metodologia do professor Fausto chama método Diller. Rapaz, é só o fato de você deixar, de você limitar a perda e o ganho ser ilimitado, você ter um stop e tal, aquilo ali já é capaz do cara bater o Bitcoin, como é que chama, parado, não é isso? Você entende o que eu estou dizendo? Não, eu entendo sim. É basicamente se você já vai deixar ele parado, você deixa ele rendendo dentro da plataforma, né? Aproveitando a estratégia de operação. Para diversificação ainda mais para quem quer ter uma exposição. A maioria da galera vamos dizer assim, que eu conheço também, que tem bastante Bitcoin, não tem tempo para nada, né? Então se você quer ter uma exposição e consegue aproveitar, e realmente Por, por mais que eu essa.
Por mais que eu faça curso de análise técnica, eu vou aprender mais do que Fausto, que trouxe análise técnica para o Brasil antes de eu nascer. Não é, exatamente, não tem como competir, Com a Exato. equipe de 5 caras, que ele tem cara em vários países para ter gente acordada todas as horas do dia, né? Não é, então. Não, não tem competição, Uma pergunta também agora do Leonardo. O que você acha sobre as wallets no celular e o segredo seria comprar sempre para fugir da volatilidade? E o segredo, né, seria comprar Bitcoin, no caso, sempre para fugir da volatilidade. E agradeço, no caso, ele agradecendo a todo o ensinamento. Inclusive, João, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô sentando com o Alan esse mês, a gente pretende atualizar o livro para a terceira edição. A gente ainda deve fazer alguns eventos pessoais em São Paulo, talvez na primeira semana de julho. E a gente já está vendendo o workshop, esse mesmo workshop, essa mesma palestra que a gente vai fazer em Floripa e em Jaraguá, na sua terra lá no sul. A gente vai fazer também em Orlando, dia 31 de outubro e 1º de setembro. Vai ter Renato na Disneylandia esse ano, né? Não, então. Vai ter que fazer uma stream aí. Como? Vai ter que fazer uma daquelas stream pra acompanhar, pro pessoal acompanhar a viagem, cobrar um pay-per-view igual o BBB. Nada. Inclusive, eu sou contra esse tipo de evento ser filmado. O ideal é desligar o celular e botar naquele Não saquinho é, na entrada, né? exatamente, Pra dar o pessoal privacidade e o cara poder aproveitar perguntar aí o que ele quiser. Exatamente. O que eu tenho a dizer tá de graça na internet. Geralmente o cara que vai pra uma porra dessa, ele quer dizer coisas que ele não quer que ninguém ouça, não é isso ou não? Ou quer Exato. fazer perguntas que ele não quer responder por aquilo, né? E quer falar livremente. Às vezes o cara não quer nem falar nada, ele só não quer que apareça a cara dele publicamente, né? É, Ou às vezes o cara até vai com vontade de falar e acaba ficando meio que reprimido por ter todo mundo lá, gente gravando e etc, né? Então isso também é. pois é, o ideal pra mim era botar o celular no saquinho na hora de entrar, né? Não é, só a favor de aderir isso aí nos eventos também. E o que você Ainda dá, acha? não tem um saquinho que é Faraday, não sei o que lá, né? Que dá um As isolamento. gaiolas de Faraday que o pessoal chama, que você coloca lá. Né? Montar uma gaiola de O Faraday no ideal era já início dar do de brinde, evento, já desliga e todo bota mundo. aqui, né? Porque Exato. Não, eu ia falar, fazer uma gaiolona de Faraday no início do evento e todo mundo larga o celular lá e pega no final. Não é? Mas uma pergunta não, também você pode aqui. ficar com o seu celular, então quando você desliga e bote no saquinho, tá ótimo, não é isso? Não é? Uma pergunta, o que você acha a respeito das carteiras no celular e se o que você acha, se o segredo, né, para fugir da volatilidade seria sempre comprar Bitcoin? O segredo para fugir da volatilidade é quem renuncia à liberdade por segurança, acontece o quê? Então, fogo. Termina sem os dois, não é isso? Infelizmente, não existe segurança nesse mundo. Você pode fazer alguma gestão de risco. Você quer fugir da volatilidade e manter uma parte do seu capital rendendo em dólar, né? Toda vez que o funding passar de 15%, você deixa a quantidade rendendo em dólar. Quando o Bitcoin cai, normalmente o funding cai, é hora de recomprar, não é isso? Tem vários indicadores, a gente fala de vários deles no livro, de mais múltiplo, de vários, né? Tem um monte de indicador de compra e venda. Eu raramente compro e vendo, eu não faço trade, né? Eu raramente, muito raro, eu comprar e vender. Inclusive, a maioria das pessoas que estão tentando ganhar dinheiro comprando e vendendo todo dia, eles geralmente são obliterados. Que essa galera ganha dinheiro, passa até autoconfiança, alavanca e perde tudo, não é isso? Não é? Eu também não sou fã de trade não acompanho nem faço. É. E a respeito, sua opinião de wallet em celular? Rapaz, os celulares sistematicamente são comprometidos. A maioria dos celulares, eles são comprometidos. Não são absolutamente seguras, só offline. Chaves absolutamente seguras é só aquela que você cria fora da internet. Mas valores menores, vale a pena. O Wallet of Satoshi tem dono. Tem sede, tem dono, tem tudo. Só que ele me permite que eu transfira bitcoins de maneira realmente anônima e de realmente grátis e imediata. Eu vou dispensar um serviço grátis e imediato? Não vou, não é isso? Para mim é maravilhoso. Eu vou dispensar um seguro de um código aberto com uma Blue Wallet? Não vou. Inclusive, pode fazer parte do setup de um usuário iniciante. Por exemplo, gerar as chaves offline no Ian Coleman, por exemplo, o cara faz em qualquer computador velho, até no esquema do pendrive do Tails, e segregar 10 endereços. Se ele tiver dificuldade em assinar a transação, segregar o dinheiro em 10 ou 20 endereços e importar na Blue na hora que ele for transacionar. Se ele fizer isso, ele só vai arriscar 5 a 10% do dinheiro dele por alguns minutos, né? Ele nunca vai dormir com o cu na mão. Ele só vai ficar nervoso 5 a 10 minutos. A questão é de gestão de risco. Não é se você deve ou não passar por um risco. A questão é quando vale a pena assumir o risco e de que maneira, não é isso, João? Você entende o que eu Exato. estou dizendo? Não entendo. Vale a pena você ter uma carteira no celular com R$ 50, R$ 100,
para você mostrar a alguém como é que usa Bitcoin e pagar uma refeição? Claro que vale. Vale a pena sair com dinheiro no bolso na rua? Vale. Ou até Agora, pra vale a ensinar pena sair com. alguém, né? Ensinar algum familiar, Vale alguma a coisa pena. do tipo. Você sairia onde você mora aí com 300 mil no bolso? Não, então, é meio delicado. Sem arma, eu Não, não sairia nem com 10 mil no bolso aqui na minha casa. Agora, sem eu sairia, né? então. R$ 50, o cara meter a arma, você vai se embolar com ele, vai entregar os 50 conto, não é isso? Então, com 300 mil já é mais triste. Já vale a pena você tentar matar o cara, não é isso ou não? Então. Hein? E até outra questão. Depende, se for um só, né? Se forem dois ou três, é melhor entregar os 300 mil. Ora, se for um só, você pode dizer, não, acho que eu sou bom de Não, contra a é. retenção. Essa porra pode ser um simulacro, não é isso ou não? Hein? Então. Torcer, né, pra ser, Hein? porque. E O torcer quê? pra não ter nenhum outro olhando de longe, porque hoje em dia também tá delicado. É isso, mas ser embolado com o cara no chão, é acabar do cara tirar e acertar o outro, não é isso? Não, então. Tá nesse nível. Mas outra coisa também eu falo sempre pro pessoal a respeito do celular, porque querendo ou não, hoje em dia tem dispositivo que você consegue muito barato, né, pra você gerenciar a sua chave de forma segura. E um celular, a superfície de ataque é muito grande, a não ser que você tenha um conhecimento técnico realmente pra ir lá e remover o hardware físico de Wi-Fi, de Bluetooth. Às vezes tem celular que tem até NFC, você não vai ter uma garantia total de que essa superfície de ataque vai estar isolada. Então você sempre A querendo ou não não vai ser que seja um estar. valor irrelevante pra você, né? É, A não ser que esteja exatamente, é. 50, 100 reais, um valor que foda-se, não é isso? Exatamente. Mas se você realmente quer, por exemplo, deixar lá um montante, um grande montante lá que vai ficar de sucessão patrimonial, um montante considerável, né? Aí Não. realmente vale a pena investir num dispositivo seguro. Não é um dispositivo ideal. Mas para você que está começando, né, vale muito a pena. Principalmente para, em questão de aprender, você vai conseguir baixar diversos tipos de wallets. No único celular você consegue às vezes baixar, por exemplo, um Signer device como a Crux lá. Eu tenho vídeo ensinando aqui no canal. Outras diversos, né, softwares de carteira para você interagir qual que é o melhor que você vai se adaptar e realmente quando tiver um montante considerável investe no dispositivo. Mas realmente para grandes montantes, né, igual o pessoal fala às vezes para se é um montante já considerável, se seu montante vai valer mais do que, vamos dizer assim, se sua carteira, né, consegue valer 1% do seu montante, já vale a pena investir numa carteira, digamos assim, dependendo do caso, né? Porque realmente tem carteiras lá US$ 50 você consegue comprar um seed signer. Então vale a pena investir, mas realmente em questão de longo prazo, o celular eu não indico. Até a questão de bateria, né? A questão de bateria lipa é muito volátil, você tem o risco de deixar o celular parado, ele parar de funcionar, então até um Tails acaba sendo mais aconselhável. Se você tem conhecimento, claro. No treinamento, a gente dá três alternativas para criar assinaturas e assinar offline. A gente ensina o esquema da Blue Offline, né? Isso não tem a Blue Wallet offline. Você pega um celular, inclusive se você tiver mais conhecimento técnico, você abre e tira fisicamente o Wi-Fi e o Bluetooth, não é isso? E utiliza ele para assinar sua transação. A segunda alternativa é o pendrive do Tails com Electron. E a terceira alternativa é você pegar um computador velho, instalar nele ou o Ian Coleman, a gente mostra como é que funciona o Seed Picker e Electron, que pode ser em qualquer computador. Você joga o Electron lá e é a mesma coisa do Tails com Electron, só que a diferença é que o computador vai estar todo offline, não vai ser só o pendrive. Beleza? São três alternativas. De fato, é muito mais portável, é muito mais simples. Para quem não tem um celular velho em casa, para quem não tem uma máquina offline em casa, essa solução que você deu realmente é campeã. A gente, inclusive, pretende esse mês gravar um tutorial da Crux, de fazendo a sua Crux e fazendo o setup da Crux, que é a alternativa melhor de hardware wallet do it yourself, né? Isso? Faça você mesmo. Toda vez que o pessoal me pergunta, vale a pena comprar uma Trezor? Vale a pena comprar uma Ledger? Eu sempre respondo, só vale a pena comprar hardware wallet se for gapped. Se tiver fio que ligue na internet, não compre. É melhor você fazer o esquema da Tails com Electro, não é isso? Entre um Exato. celular offline e uma LED ou uma Trezor, eu prefiro o celular offline. A LED e a Trezor, você está confiando integralmente na empresa, porque você tem suas chaves, estão um equipamento ligado na internet, que você ainda está conectando a um aplicativo do cara que não é aberto, não é isso? Então, fora o risco de doxing, né? Porque tem muita gente também que acaba se acostumando com isso e se tiver uma pressão regulatória, né? Certamente vai dificultar muito a importação legalizada desse tipo de dispositivo. E se tu importa ilegalmente, a chance do hardware ter uma adulteração lá dentro que vai ter algum acesso às tuas chaves, né? É muito Não, alta. eu só compraria isso diretamente do fabricante e me entregando no exterior. Eu nunca compraria isso no Brasil, para começar. Eu só compraria isso se eu fosse para o exterior, alguém que eu conheço recebesse lá e É, trouxesse para mim, não é entregar isso ou teu não? endereço, né? Pra realmente uma empresa que tu tá alegando que tu tenha uma Meu não, auto pode ser no hotel custódia. mesmo, eu aceito que entregue no hotel. Não é não? É, também tem essa, né? Interessante essa. Uma boa dica aí pro pessoal. Não precisa ser meu endereço, não, que a LED já vazou o endereço de todo mundo. Eu prefiro pedir no hotel, na casa de alguém que eu fique lá no exterior, não é não?
Ledger Hein? tem o risco até de vazar seed, né? Então não é. Ledger nem no endereço do hotel é muito bom comprar se for investir. Pois é, isso que eu tô dizendo, pô. Não faz sentido o cara comprar uma LED, uma Trezor. O treinamento que a gente vende é um terço do preço de um equipamento desse, bicho. E você aprende soluções mais seguras do que isso. E aprende como funciona o sistema para você fazer o seu setup com uma hardware wallet superior. Porra, tem quantas aí? Tem Passport, tem Jade, tem MK3, MK4, tem as da cor de card todas, pô. O pessoal tá metralhando a Q1, mas as anteriores estão mais baratas, na base de $100. É como é Keystone, não tem Keystone agora que é barata também? Tem Não, várias aí, porra, tem. na base de 1.000, 2.000, R$ 1.000. É isso. Agora, 1.000, R$ 2.000, você indo lá comprar, né? Se você pagar todos Então. os impostos, meu irmão. Hein? Então, então, eu indico bastante também aqui no canal as carteiras DAI, né? Carteira do it yourself. Então você basicamente consegue comprar todos os hardwares e montar a carteira aqui. Você já também vai colocar um software open source, vai conseguir auditar o que tem dentro. Então eu acho que aqui no Pois Brasil é, ó. acaba sendo muito bom. Até porque tu consegue Dessas que comprar eu em falei, a mais partes a barata é a carteira, Jade, que é né? R$ 800, não é isso? A Dessas que eu falei, a Jade, mais barata é a Jade, não é isso? tem até a Jade DAI, né? Você compra o ESP32, a placa mesmo, e instala o software da Jade. Então Não, mas aí você. já é uma coisa que a maioria das pessoas não tem conhecimento para fazer. Não, é Você mais comprar a Jade mesmo da delicada, mas. Blockstream É, de 880 é reais, 800 pila, eu acho. é mais do que o dobro do preço do treinamento. O treinamento você pode botar lá, minha honra 20, você tem 20%, paga um Bitcoin mais 10, você vai pagar 300 conto, 300 e poucos reais, pronto. Não, não. Não é. E querendo ou não, a melhor forma, na minha opinião, ainda é o Tails com Electron. Se você consegue entender, porque de qualquer lugar você vai ter um pendrive sempre. E você sabendo Não, utilizar se de você fizer forma o Tails com segura. Electro na máquina offline, melhor ainda, né? Não é, Na aí máquina que não perfeito, tem. assinando offline aí perfeito. Porque qualquer lugar do mundo Na você consegue máquina que não tem levar. mais modem nem porra nenhuma, não é isso? Exato. E é um negócio que não vai Melhor chamar do que atenção isso, só nenhuma. gastar o dinheiro. Só se você for para os Estados Unidos, gastar $100 e comprar sua cor de card lá diretamente do Rodolfo. Fala português, é um cara acessível, não é isso? Não é, aí vale a pena também o investimento, mas. É delicado, hoje em dia tá delicado essa questão de carteiras prontas aí. Ainda mais teve a polêmica lá da atualização da Ledger, né? Então, principalmente para, vamos dizer assim, alguém que quer comprar e esquecer, não tem tempo de ficar acompanhando, o ideal realmente não é nem investir numa carteira mais robusta, o ideal é investir em conhecimento. Porque sabendo utilizar o Ian Coleman, se você quer realmente rodar, você nem precisa de um dispositivo. Tem gente, por exemplo, eu até atendi já clientes às vezes que compram, por exemplo, uma Trezor lá, uma Ledger para deixar um dinheiro que eles querem usar daqui 5, 10, 15 anos, né? Então realmente não teria nem necessidade. Você simplesmente, né, fazendo um treinamento lá, tendo alguém ensinando, poderia ter gerado suas chaves, né? Gerado Não, sua e na hora chave que você quiser pública. mover, o equipamento já morreu, né? Já tá corroído em 10 anos. O Não equipamento desse é, não vai durar 10 anos, exatamente, não. tem essa. Exato. Eu Então, tenho Ledger, eu tenho Trezor, eu já tive equipe dentro de casa. Eu já tive tudo isso. Não daria R$ 1 nisso hoje, R$ 1 num negócio desse. Depois de você ter uma code card, depois de você ter uma hardware wallet, qualquer hardware wallet, AirGapped, que você crie as chaves e assine offline, nunca mais você vai aceitar uma porra dessa. Você tá confiando na empresa, né? até a assinatura, o risco de você realmente conectar no dispositivo, você não vai ver a informação que está sendo passada lá, né? E querendo ou não, malware estão sempre se desenvolvendo. Então, até hoje não teve nenhum malware, né? Só que não tem como a gente garantir que nunca Pois vai é, ter outro. absolutamente seguro, só offline. Eu quero ver Exato. qual o vírus que ele vai fazer na minha máquina de 12 anos que não acessa a internet a 7, né? Exato. Ou num seed signer lá, numa cold card, que não vai nem ter nenhuma conexão, né? A não sei que o cara Física, psicografe né? a informação, né? Pois é. Mas o Henrique Coutinho também comentou: Renato, estive no evento em SP e foi uma honra te conhecer. Sou Henrique, perito judicial. Se precisar de ajuda técnica nos processos, conte comigo. Te ajudo pela gratidão. Tô sem meu Minha céu com honra. satoshis, por isso fiz aqui no YouTube. Minha honra. Então também vamos ver se teve mais alguma questão, se não volta aqui pro pessoal. Então, também uma questão aqui do Giovanni Santos. 38. Se os governos controlam a internet, teria como eles descobrirem a nossa chave e confiscar nosso Bitcoin? Então Como? já. Não entendi. Não é, uma questão já que o curso responderia. Se os governos controlam a internet, teria como eles descobrirem a nossa chave e confiscar nosso Bitcoin? Se a chave foi criada fora da internet, como é que ele vai descobrir a chave? Exato. Não é? A transação do Bitcoin, a transação assinada, é como um cheque assinado. Ele só tem as informações para mover aquele dinheiro para aquele lugar. É como um cheque cruzado. Você não chegou à época de cheque cruzado, não, né, João? Você nunca emitiu um cheque na vida, né? Eu nunca. Pois é, mas Nunca. para a galera da minha idade é equivalente a uma transação assinada, é um cheque cruzado, é um cheque que só serve
para depositar o dinheiro naquela conta específica. É um cheque cruzado, não a ordem. É o cheque que você não pode endossar, não é isso? Exato. Basicamente, o pessoal assimila também. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando o que que é uma carteira de Bitcoin também, né? Mas basicamente, você não precisa nem utilizar um Ian Coleman. Utilizando somente moedas, você pegando uma moeda, um dado, você consegue gerar uma carteira de Bitcoin. É que você, querendo ou não, para derivar a chave pública mesmo, vai passar uma tarde, né? Mas você realmente não precisa nem de um dispositivo eletrônico. Você conseguiria, né? Se tiver uma boa de uma disposição, um bom conhecimento, fazer tudo isso na mão. Mas essas plataformas, né, como o Coleman, esses softwares vão facilitar bastante. Mas não, realmente você consegue assinar tudo offline. Então, até uma outra questão que eu tinha separado aqui do John Price e Renato, você viu que os criadores da Samurai foram presos e o que você achou? Eu até tinha separado aqui no roteirinho pra gente falar sobre, não sei se você acompanhou também, teve uma Pior foi o pressão. Roger Ver. Roger Ver foi preso, é pior do que os caras da Samurai. Roger Ver não pisava nos Estados Unidos há anos. Ele já tinha renunciado à cidadania americana há 12 anos, bicho. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ele foi preso por não declarar bitcoins que estavam em uma pessoa jurídica 12 anos atrás. Que porra é essa, velho? Hein? Meu Deus, é. Não é. Porque o Coroa, que foi preso de 63 anos em Portugal, ele ainda era cidadão americano, não é isso? O americano vai atrás onde for. O cara estava acusado, inclusive, de fazer propaganda agressiva. O que a Samurai fazia não era lavagem de dinheiro, mas era vendido de uma maneira muito agressiva, que podia dar a entender que era, não é isso? Inclusive, ele fez propaganda, inclusive, de O neonazistas tweet também são lá, bem-vindos, fazendo um pedófilos tweet. são bem-vindos, não é isso? Não tem um negócio desse que ele fez, que Não ele é. fazia, não? Eu Hein? até coloquei, eu fiz um vídeo falando sobre o caso, né? Porque os caras não eram muita flor que se cheire, né? Digamos assim. Então, É isso, mas o que ele fazia, em minha opinião técnica, não é lavagem de dinheiro, até porque ele não mexe com dólar, né? Ele só mexia com Bitcoin. O que ele fazia não é mixing, é uma coisa diferente. Agora, o problema, além do fato da propaganda ser agressiva, é o fato do cara ter cidadania americana. Ross Ulbricht não seria preso se ele não fosse americano. Esse Roger Ver não teria sido preso se ele não tivesse cidadania americana. Isso é um grande recado para quem quiser empreender ou programar em Bitcoin, o valor da sua pseudo-anonimidade. Você não ser publicamente doxado. Pessoas como eu vão ser perseguidas, nós vamos ser mais perseguidos que os judeus jamais foram. Isso vai acontecer. Agora, se você tiver cidadania americana, vai ser primeiro, não é isso? Hein? exato. Então, até teve alguns outros eventos que o pessoal tava falando, não só da Samurai. Eu acho que teve eles consideraram a MetaMask também, que tava negociando, não lembro se foi exatamente valor imobiliário, alguma coisa assim. Então, realmente Você agora tá tá pronto, começando. João? Oi? Você tá pronto para morrer? Eu Não. por enquanto tô tranquilo, né? Tenho mais uns aninhos Cadeia? aí Você já pela foi para dentro frente, da mas delegacia para ver como é aquilo ali? Tá graças pronto a para Deus cadeia um não, tempo, não? né? Tô tranquilo, tá louco. Não é. Mas até teve umas outras questões, né? Teve a questão lá da MetaMask, teve uma outra questão também de pressão regulatória. Então realmente agora tá. Eu achei que ia mais uns anos ainda. Eu achei que tinha uma janela de uns 5 anos de até começar uma pressão ferrada mesmo, mas já tá começando pelo visto. E por isso também a Os importância países de. maiores, os países maiores tendem a reprimir mais. E os países menores tendem a abrir mais as pernas. Só, não, só existe paraíso fiscal se houver inferno fiscal, não é isso? Só existe paraíso regulatório se houver inferno regulatório. Quanto Exato. mais os países grandes apertarem, mais as perninhas dos países pequenos vão estar abertas para receber essas pessoas, não é isso? El Hein? Salvador, né? Tá todo mundo agora aproveitando, né? E o Uruguai? Os donos do Nubank não estão lá? O Uruguai não está dando 10 anos de isenção para quem for morar lá? É Eu longe do não cheguei Brasil, a você pode vir. acompanhar isso daí. Uruguai, você pode vir para o Brasil por todo fim de semana, não é isso? E não ficar 180 dias aqui. Tem voo direto para o Rio, São Paulo, toda a região do Sul ali. Fora que você pode entrar de carro na Tora, né? Não é então. Residência fiscal. Tem gente comprando de Palau, né? Você nunca pisar em Palau, né? Palau que os caras Não compram. é o Palau ID. O pessoal consegue, Pois é, eu acho que é US$ 500 você já consegue, né? Então, pois é virtual. Pois é, US$ 2.000, a galera tá indo pro Paraguai, tirando identidade, carteira de motorista, tendo conta. A galera tá abrindo a cabeça. Que tem uma outra residência, ter conta em banco, ter carteira de motorista em outro país, pode ser muito mais vantajoso. Inclusive mais barato do que ter carteira no Brasil. Você não exato. viu que esse mês agora, os caras inventaram que tem uma multa lá. Se você não fizer o exame, que a cada 2 anos a carteira vale 10. Tem que fazer um exame caríssimo a cada 2 anos para manter carteira D. É melhor tirar a carteira no Uruguai, no Paraguai, muito mais barato, não é isso?
Não, e Não vale ainda aqui? viaja pra Não é fora, ainda fortuna? aproveita uma viagem, né? Pois é. Você vai passear, só o dinheiro que você vai economizar de carteira de motorista é o que está escrito no Sovereign Individual. É um livro que tem mais de 20 anos, muito mais antigo que o Bitcoin. Previu várias coisas corretamente, inclusive que existiria dinheiro digital incensurável, inconfiscável, e também previa que os governos iam ter que começar a tratar as pessoas como clientes, primeiro os menores e depois os maiores, não é isso? Então, não é. E uma outra pergunta aqui do Ivan Costa agora. Renato, minha honra. Por favor, poderia passar uma fonte de pesquisa sobre o tema de mediunidade e hipnose? Agradeço. Pesquisa na internet, Antônio Carreiro, ele tem vários livros. Antônio Carreiro, os livros dele, o material dele explica que a maioria dos fenômenos que tem dentro de candomblé, de centro espírita, são explicados pela hipnose. Inclusive, Allan Kardec era discípulo de Mesmer, que era o mesmerismo era uma das modalidades de hipnose, né? Então, não é? Aquilo que se faz na igreja, de pegar na cabeça do cara, chama toque de Chacô. Você já ouviu falar nisso? Bote na internet aí pra você ver. É uma técnica muito usada por padre, por pastor. É uma técnica de Não hipnose, é de pra pegar na pessoa testa da pessoa dormir, para é. derrubar. Sim, é. Não é. Tem bastante coisa. Eu até não sei se foi com você, eu tinha comentado a questão lá de questão de recuperação de carteiras. Porque uma coisa que me veio na mente esses dias é o pessoal fala muito essa questão de se comunicar com além, né? Se comunicar com mortos. Mas então o Bitcoin realmente poderia provar e evidenciar isso. Se realmente for possível, a gente daqui a uns anos vai começar a ver o pessoal recuperar a carteira de falecido, né? Então. Rapaz, pode ser brute force também, viu? O cara pode achar Não, algum é. buraco aí, alguma anotação do cara, né? Tem essa também, né, mano? Mas vai ficar essa questão agora. Vai entrar ou mais Toda, charlatanismo ou toda mais. criptografia é trivial uma geração depois, né? As criptografias mais fantásticas de 50 anos atrás, hoje em dia são bobas, né? Não são Exato. uma geração depois, Não 30, é, 40 anos o depois, próprio elas são Zenit triviais. Polar, né? Zenit Polar, hoje em dia, se tu conhece, escrever Zenit embaixo polar, o negócio responsável por quase tu ganhar uma guerra, né? É uma criptografia que hoje em dia é ensinada pra criança. Trivial. Pois é. Então, É isso. É, daqui a 30, 40 anos, já vão ter trocado os endereços, a criptografia do Bitcoin, há 5 vezes, né? E aqueles endereços iniciais de Satoshi, eles são muito menos seguros do que seu endereço. Além de ter mais tempo para dar ataque brute force, eles são menos seguros, né? Porque não são é. endereços. É isso. Acho que cada vez os endereços vão ser mais seguros. E uma hora os endereços do Satoshi vão ser atacados, né? Aí a Exato. A gente vai gente ver tem se ele nosso vai morrer canário eles de ou vai mina, deixar pra né? galera, né? O canário de Como? mina dos bitcoinheiros é a carteira do Satoshi. No momento que a gente começar a ver umas É isso. Vamos movimentação ver anormal, se daqui a 10, 15, 20 anos, alguma hora, essa criptografia dessas carteiras iniciais não vai valer a pena financeiramente deixar a máquina trabalhando lá 5 ou 10 anos para dar um brute force e acessar uma dessas, né? então, é. Até um outro comentário aqui do UI Utah. O computador quântico mais potente do mundo tem 4 qubits. Quebra a criptografia do Bitcoin. Quebrar, né? No caso, então a criptografia do Bitcoin precisaria de um com 300 qubits. Estamos falando de 100 anos. Até isso é meio. Pelo que eu acompanhei, é meio pseudociência, né? Digamos assim, É o pessoal não. especulativo, né? Exato, Tem, é. tem muitas pessoas que entendem muito mais do que eu disso. Aquele Carnot mesmo afirma que os endereços virgens, que o SHA-256 é quanto resistance. Que as carteiras que seriam quebradas seriam as carteiras usadas, não é isso? Não é, o chá é, todo mundo fala, né, que é realmente irreversível. Tem até, eu até tinha feito um vídeo sobre isso que eu tinha separado. Tem estudo de grande físico quântico, realmente, vencedor de Nobel, que fala realmente, acredita que é irreversível. Até por computação quântica, né? Porque a escala disso é realmente você encontrar reencontrar um átomo 2 vezes, né? Na imensidão do universo inteiro, basicamente. É isso. Até nisso, as carteiras usadas. E na hora que as carteiras usadas começassem a ser quebradas, ninguém ia deixar mais carteira usada. Eu estou dizendo, é um jogo de gato e rato. A criptografia da geração de carteira já avançou várias vezes e tende a continuar avançando. Assim como a capacidade de quebrar essa criptografia, não é isso? Exato. Até tem as novas implementações, a MIT já tem, né, as criptografias pós-quânticas para serem implementadas quando entrar uma área de computação quântica que está distante ainda. A gente não entrou nem no supercondutor, né, não sabe nem montar, nem consegue pensar como montar um computador quântico direito. Mas quando entrar isso, a gente vai ter da mesma forma que vai ter um ataque de criptografia quântica, vai ter uma criptografia pós-quântica de defesa, né? Então, já vai ser uma implementação futura que, querendo ou não, igual o Renato acabou de comentar, vai sendo implementada, né, com o tempo.
Então não adianta achar, né, também que o Bitcoin vai ser estático, vai ser isso para sempre. Vai ter bastante, vamos dizer assim, mudança. Igual o Bitcoin não é igual quando foi lançado, né? Já teve bastante alteração. Não, mas perfeito. Então a próxima questão é quais as principais plataformas ou ferramentas que um iniciante deve conhecer para começar realmente a comprar e usar Bitcoin? E ferramentas. Para começar, o Wallet of Satoshi. Aí vai lá no @R38TAO, se você quiser. Clica no meu Linktree na bio. Vai ter lá link para abrir conta em um monte de corretora, link para ter livro grátis, link para ter livro ditado. E se você quiser gastar dinheiro, tem pro treinamento. Mas se você não quiser gastar dinheiro, você vem aqui no canal do João Trem, que tem um monte de tutorial de graça, não é não, João? Hein? Não, tem bastante conteúdo por aí pro pessoal. Tem gente que diz que declaração só de amor, não é isso? Que não quer declarar nada, que não quer dar KIC de nada, quer gastar 2, 3% a mais para comprar no P2P. Para mim, quanto mais barato o Bitcoin, melhor. Eu não, é, Esse negócio de Bitcoin declarado e Bitcoin não declarado, eu vejo vantagem nos dois. É como arma declarada e não declarada, né? Eu vejo vantagem Exato. nas duas. Eu não acho que uma é superior inerentemente à outra, né? Existem vantagens de ter Bitcoin declarado e ter Bitcoin não declarado, né? É, Quando você precisar comprar uma cidadania, quando você precisar fazer uma realização, comprar uma casa, como é que você vai declarar de onde veio esse dinheiro? Do nada? Você vai ter problemas, não é isso? Existem vantagens dos dois. A questão é que tudo na vida tem um trade-off. E eu estou disposto, dependendo se mudar a legislação desse país, no dia seguinte, a dar a declaração final de saída. Se você não tiver disposto a dar a declaração final de saída nem bolt accidents, aí a questão é outra, não é isso? Hein, não João? é. Eu até ia comentar que tem bastante perfis, né? Querendo ou não, a gente já tá exposto, né? A gente já tá doxado, então, vamos dizer assim, um lugar ou outro Bitcoin a gente vai ter. Então, querendo ou não, tem que ter alguma coisa assim. Só que o risco hoje em dia, principalmente que declaração vaza todo ano, né? Todo ano, 2 dias, 3, 4 dias depois que vaza, é Já delicado vazou tudo, isso. esculhambação, né? Então existem vários níveis de perfis, né? Vai compensar você ter, vamos dizer assim, igual sempre uma carteira do ladrão, digamos assim, né? Sempre compensa ter uma carteira do ladrão. Então sempre vai compensar ter uma parte lá, digamos assim, que vai estar entregue, vai estar aos olhos. Só que quanto mais você compra, mais um alvo nas costas você vai colocar, né? Até pro Pois é. pessoal, o pessoal tinha comentado esses tempos da Spike to Spike. Então, se o pessoal tiver interesse, o link tá aqui na descrição. É basicamente uma plataforma, né, onde vai conectar providers para o pessoal que está querendo comprar. Então, até a questão dos mixers, por exemplo, quando você utiliza um mixer, você querendo ou não, é principalmente para tirar os rastros, né? Só que se você já compra um Bitcoin da maneira correta, você não vai precisar fazer essa camada de tirar rastros. Você pode, por exemplo, comprar lá um Bitcoin na rede Liquid e fazer, por exemplo, um payout. Você já chegou a acompanhar isso, Renato? Já. Inclusive, Alan é um grande propagandista também da Spike to Spike, viu? Mas o principal dele é a Aqua, é o esquema do DePix no SideSwap e depois toma-lhe Aqua, não é isso? Aqua você joga lá na Liquid, sai na Lightning, no on-chain, onde você quiser, não é isso? Exato. Já dá pra fazer tudo lá É, pela própria SideSwap, né? Já manda um payout lá e já manda pra carteira on-chain. Aí já economiza uma isso, fee. é isso. Não, mas para mim o Bitcoin é melhor ou mais barato. Se tiver mais barato, menos Binance, né? Binance é um pepino regulatório monstro. Mas se tiver Bybit, Foxbit, quem tiver vendendo Bitcoin mais barato na mão de alguém, eu pego, velho. Quero Bitcoin barato. Eu tenho convicção que eu vou dar boca dura. Eu prefiro morrer a dar um centavo pro vagabundo. Eu tô pronto pra morrer. Não tem problema nenhum. Não dou um centavo pra sequestrar mãe, filho, mulher. Não dou R$ 1, velho. Vou gastar metade do dinheiro pra matar a família inteira do cara, mas não dou R$ 1. Eu quero testar essa minha convicção. Não tem problema nenhum, já tô doxado, foi o que você falou, né? Isso eu quero o Bitcoin mais barato possível pra ter o máximo, velho. Agora, tem pessoas que preferem pagar um pouco a mais pra ter privacidade, né? Agora, quando, quando, quando você compra na mão de alguém que tá deixando de pagar imposto pra vender na mão, às vezes você consegue comprar até com deságio. Nesses eventos, tem um cara que falou mais alto, é melhor na minha mão, 5% menos na minha mão do que 15% menos na mão de Lula, não é isso? Não já viu essa conversa? Então, não, o pessoal faz às vezes também. O pessoal até, se tu É isso. acompanha certas bolhas, né? O pessoal também faz umas boas ofertas. Mas o cara vendendo a 5% menos, meu irmão, não é melhor 5% menos na mão do cara do que 15% menos na mão de Lula, não é isso ou não? Hein? Então, uma boa. Uma dúvida também aqui do Diego já, pra gente já aproveitar, já deu quase uma hora pra gente logo ir fechando.
O Diego comentou, vale a pena pedir empréstimo em banco, usar o 13º salário com vencimento em dezembro e comprar Bitcoin? Rapaz, o empréstimo que eu acho que mais vale a pena no Brasil, o único dinheiro subsidiado que você consegue honestamente, sem esquema de BNDES, Banco do Nordeste, de fazenda nem nada disso, é financiamento imobiliário. Você consegue uma quantidade absurda de dinheiro que você bota só 20% na entrada de um patrimônio que já está em sua família. Acho que não tem nenhum meio de você conseguir dinheiro mais barato, em quantidade maior, do que financiar o imóvel dos pais no nome dos filhos. Se os pais tiverem 2 ou 3 imóveis e financiar um para cada filho, você não paga advogado, porque já vai estar tudo líquido, você não paga imposto de morte, e se você botar metade em dólar rendendo e metade em Bitcoin, na hora que o Bitcoin der a primeira bombada, você dá para os velhos uma velhice que eles nunca sonharam. E no final, na hora de herdar, cada um já tem seu patrimônio no seu nome, não é isso? E o Bitcoin dos velhos, o dólar dos velhos, é a coisa mais fácil de dividir, que é fungível, né? Exato. Para mim, essa é a estratégia. Lógico que cada família tem sua estratégia especial, né? Se tem offshore, tem particularidades, tem irmão incapaz, mas em tese, para mim, esse é o esquema de sucessão e de alavancagem mais econômico, mais top que tem. Que, inclusive, se esse país der merda, colapsar, você pode valer a pena abandonar a porra do imóvel, não pagar mais e ir embora, não é isso ou não? Hein? Exato. Exatamente. Ou se o real colapsar, a dívida que você tem fixa no imóvel também some, né? Hein? Maravilha, Então, né? também tem essa, melhor ainda. Uma outra questão aqui do Ike Hugo, aproveitando só as últimas questões aí Você pra já viu esses avisar já o cartões pessoal. perfurados aqui em plástico, João? É Você já viu com isso a aqui? impressão 3D, né? Rapaz, custa R$ 10 isso aqui, velho. Barato demais. Você fura com qualquer lápis, velho. Esse aqui é alfanumérico para 12 números. Você já viu isso aqui? Aham. Esse é um dos brindes que a gente distribui lá no workshop. A gente ensina o pessoal a furar fazer o esquema 1248 e fazer esse esquema aqui. Também tinha os caras da Stack Beat que estão lá no meio da confusão no Rio Grande do Sul. Eles também venderam para você botar no aço mesmo, né? Que aguenta Não é. tiro, inundação. Mas Vou isso aqui é até R$ 10 e mostrar. depois isso aqui pode ser usado. Isso aqui com lápis ou uma caneta pode ser usado com um gabarito. Aí você bota em um livro qualquer, em qualquer papel, umas bolinhas. Se o cara não tiver o gabarito e as palavras, não adianta nada aquelas bolinhas no livro, né? Exato. Não é, eu Imagine 10, até. 10 pontos, não é nem nada escrito, são 10 pontos de uma página de um livro, é a sua poupança, né? Hein? Exato. Se você estiver em Florianópolis, em Jaraguá, no Santa Catarina, é a sua chance, viu? De aprender a transformar um pedaço de plástico ou de papel em sua conta mais privada do que a antiga conta numerada da Suíça, que não existe mais, não é isso? Então, aproveitando já para ir pro final das questões aqui, como você prevê que as RWA de tokenização de ativos do mundo real irão se expandir nos próximos anos? Eu não entendi o que você falou. Não sei, o Como que de prevê que tokenização? as RWA, tokenização de RWA, o ativos. que é isso? Não, eu também acho que não sei o que é. Acho que deve ser sigla para alguma coisa, se conseguir explicar aí. Real World Assets, é isso? Acho que Real é World Real World Assets? Assets, tá certo, é. Sim, É. Não, é tokenização igual a da sim, Nietzsche, que a gente estava comentando até no. sim. Que eu acho de tokenização de coisas? Eu acho que É, vai ter é sintético. Vai ter sintético. Sintético dos ativos reais. Quem gosta de comprar e vender ação, vai preferir comprar e vender ação na Bovespa ou na Ibovespa, na Bovespa com sede em Seychelles, que não vai encher o saco, cobrar imposto 24 horas por dia. Nenhuma adúltera, nenhum filho bastardo, nenhum filho afetivo vai tomar um centavo seu. Ele vai preferir ficar comprando e vendendo ação aonde? Onde ele tem que pagar imposto e vem um vagabundo e toma tudo? Ou onde assenta na cabeça dele e ninguém honra ele vai pro fundo do mar? Ele vai preferir comprar e vender ação aonde? Ele vai então. preferir ter dólares, ter reais capitalizando no banco, chega um juiz qualquer e toma tudo dele, ou num roda-roda, ou num negócio desse da vida que não tem KS nenhum. Quem tem a senha acessa, hein? Não é, exato. Quando bolsa voltar não, né? Quando bolsa começar a negociar em Bitcoin, aí começa a ser interessante negociar na bolsa, né? Rapaz, um Enquanto cara que eu isso, queria evangelizar, esse Dom Sandro. Esse Dom Sandro é daí do sul do Brasil, né? Você sabe de acho que que estado o não, Dom não, Sandro é? não sei, não faço ideia. Rapaz, é um cara que se eu tivesse a oportunidade, eu queria sentar para evangelizar ele, viu? Ele disse que não tem chance nenhuma de ter mulher, de casar e tal. Rapaz, talvez se ele descobrisse o poder do Bitcoin, ele ia dizer, rapaz, talvez valesse a pena pegar uma novinha, viu? Que ela não vai tocar um centavo do meu dinheiro. Ela pode até me botar na cadeia, mas no meu dinheiro ela não Ah, não, toca, não é isso? então, é. Então, essa galera aí se complica. Se alguém souber onde é que Dom Sandro mora, bota aí o contato que eu tenho o maior interesse de pagar uma refeição para ele, apertar a mão dele e conhecer ele, viu? Bota aí, pessoal. Então, a última questão aí pra gente já ir encerrando a live. Usa o FGTS do financiamento ainda, famoso PPP. Consegue abater até 80% da parcela. Uma parcela de financiamento 1.400 vai para 300.
o que sobrar da Já grana não é vai para mixaria, Bitcoin. pouco dinheiro, FGTS é mixaria. Não é melhor pegar o FGTS da entrada numa casa de sua mãe, que você vai pegar o dinheiro do FGTS e pegar 10 vezes mais do que você botou de financiamento, não? Então, né, o pessoal comentou aqui que é de Porto Alegre. É de Porto Alegre? É de Porto Alegre, é um pouquinho mais pro sul, então, do que Santa Catarina. Porra, vai pra onde com uma zorra ainda, né? Não é? Então, vamos encerrando a live de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Renatão. Mais uma vez frisar, né? Porque querendo ou não, hoje em dia o tanto de conteúdo que tem, igual até aqui no meu canal. Tem conteúdo da Citsigner, tem conteúdo da Jade, tem conteúdo de praticamente tudo mais simples assim pro pessoal. E até coisas mais complexas. Então, para alguém que tá querendo começar, isso pode acabar ficando muito complexo e pode até acabar afastando. A pessoa pode acabar procrastinando por não conseguir entender isso. Então você ter um evento, ter um lugar onde vai ter outras pessoas com o mesmo nível de entendimento que você lá, onde vai ter alguém para pegar na sua mão, para mostrar para você como é que você vai fazer o processo, é muito interessante. Ainda mais que a nossa janela de encontros, né, igual a gente falou anteriormente, tá ao nível de a gente ser o, vamos dizer assim, a espécie, né, mais perseguida que tem. Então aproveitar enquanto a gente Ano tem que essa vem, oportunidade. Bitcoin acima de 100 mil dólares, meu irmão. Você encontrar essa galera pessoalmente não vai ser fácil, não. Vai ser Não Nova, é, vai então. ser de Portugal para cima, né? Na Então é. Madeira, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você não vai, você só vai encontrar pepino, né? Hein? Aqui vai ser delicado, vai ficar uma galera meio suspeita, uma galera meio empíricos, né, aqui pros lados do Brasil, então. Mas então pro pessoal que quiser aproveitar aí a questão do evento, eu vou deixar o QR Code, é o QR Code de baixo. Então, se vocês quiserem aí, se vocês quiserem saber mais, né, sobre o evento, quiserem adquirir o ingresso, vocês podem entrar em contato escaneando esse QR Code. Então, mais alguma mensagem aí Em pro pessoal, Bitcoin, Renato? em Bitcoin, 25%, não é isso? É quase o mesmo preço do curso, só que você vai ter o curso só pessoalmente e com rango, não é isso? E ainda o networking, né? Um networking físico que vale É, mais do que tem a diferente de atividade, um tem o networking Meetup, de que é uma internet. palestra e tal, que você vai pegar e se você tiver um livro, quiser assinado com foto e tal, é uma chance de você trocar ideia. E tem o workshop, que é pra você sentar e o cara da banca você, dizer o que você quer. Inclusive, o ideal é já fazer um grupo antes dessa galera do workshop e já ir mandando os arquivos antes, orientando pra galera na hora você só, como é que chama, revisão, não é isso? Então, não é? Perfeito. Não é. Então, agradecer aí a presença do Renato. Pessoal aí, então, que for da região do sul, de Jaraguá, aproveitem. Até o pessoal mais um pouquinho de longe, porque acho que vai dar mais poucos eventos, né, que você vai participar, Renato. É isso, eu não sei. Eu já participei dos podcasts grandes que eu ia participar, falta só o último do Glauber. E só que esses eventos pessoais valem muito a pena. Você conhece pessoas que você manteve relação online décadas, não é isso? Vale a pena ainda passar nesses eventos online, até porque o risco legal de um negócio desse é muito menor, não é isso? Não é não, João? Exato. Hein? Não é? É Exato. isso. Eu ainda pretendo fazer bastante evento local, lançar aí a terceira edição do livro que a gente está atualizando com o Alan. No próximo mês, esse mês, começar a lançar outros treinamentos na plataforma, treinamento de hardware wallets, incluindo a Crux, treinamento de OPSEC, treinamento de realização, explicando tutoriais de como é que o pessoal faz para rentabilizar dólar no Cash and Carry, no Hodl, no Ethena, né? Isso, quais são as alternativas que tem hoje de capitalização de dólar? E começar a oferecer mais e mais treinamentos. Eu espero até o fim do ano conseguir alguma licença da polícia, bicho. Ver se eles vão me demitir aí, me dar uma licença. Se depender da minha vontade, eu me pico esse ano, velho. Pelo menos por alguns anos aí. Eu acho que a terceira, os expurgos dentro de 2, 3 anos devem acabar. Eu acho que os caras vão. O governo brasileiro, a gente está passando pela segunda fase clássica da Revolução. Daqui a uns 3 anos, provavelmente, o Brasil deve estar mais pacificado. Não é isso que os opositores já vão ter sido aniquilados, né? E aí vai dar para voltar e viver no Brasil. A longo prazo, para quem tiver um OPSEC bom e boa renda em moeda forte, eu acho que o Brasil vai ser maravilhoso. Quem vive na Argentina, quem vive em Cuba com moeda forte, vive como rei, não é isso? Então, Se exato. come mal na Argentina, você já foi na Argentina? Se come mal na Argentina, se Recebendo bebe mal na aqui de Argentina. fora, se você vive lá é delicado, mas recebendo renda de fora, vive igual rei. Pois é. Pois é, eu acho que o Brasil vai ser um país. O Brasil, eu acho não. O Brasil é a menor fecundidade das Américas, exceto o Canadá. O Brasil, nem de 20, 30 anos, vai ser o país mais velho das Américas. Pessoas idosas. O crime são de pessoas jovens, né? É difícil o vagabundo chegar a ficar idoso, né? Então a criminalidade tende a despencar no Brasil. Fora que o Bitcoin representa uma tendência de desmonetização das coisas físicas. Antigamente, um relógio, um sapato, um celular, era uma coisa super valiosa.
Hoje em dia, o vagabundo, dependendo do celular, quebra e ainda ele chama de vagabundo, com uma desgraça dessa. E o Não, celular caro então. agora tem um monte de dispositivo, o cara não adianta roubar o negócio. É isso, as coisas físicas são cada vez menos valiosas, né? Então é isso, não vai ter nem mais dinheiro pra roubar com CBDC, né? Exato. Não tem nem mais dinheiro pra achar na rua, Imagina, né? Hoje em dia. Imagina no futuro. a gente vai vivendo um mundo que não vai existir mais carro forte, que loucura, né? Exato, é. Então. Você não terá nada e será feliz, né? Não, com ouro ainda quem sabe exista, né? Alguma coisa do tipo, mas o nível que tá, ouro vai ser delicado pra transportar, né? Porque vai ser uma das únicas coisas que vai ter pra Ó, roubar, quem então. comprou ouro no ápice, quem comprou ouro no ápice em 1980, perdeu nominal em dólar até 2007. São 27 anos de perda, não é isso? Então, O ouro no meu tempo de vida só não perdeu no CPI. Nos 6 anos do ETF que o ouro sextuplicou. Aí o ouro sextuplicou, bateu o ápice de 2011. Até ano passado, o nominal, o cara tava perdendo. Se você pegar o ápice de 2011 e atualizar pelo CPI, se você pegar o ápice de 1980 e atualizar pelo CPI, o cara tá perdendo até agora em ouro, velho. Tá me ouvindo? tô ouvindo perfeitamente. O ouro tá sendo pesadamente demonetizado, pô. O ouro acabou. Em 71, o market cap do ouro era o market cap de todas as moedas do mundo, era praticamente igual. Agora é tipo 15 vezes menor, não é isso? Então. Não é. Até eu tava lendo aqui, o pessoal tava comentando no chat que eu acabei pulando perguntas. Mas realmente chegou bastante perguntas, eu não tô conseguindo nem acompanhar aqui. Então vou pegar só mais uma aqui que alguém tinha comentado a respeito. Renato, fala do livro que você leu e te ajudou sobre meditação. Você comentou, mas não consegui pegar o nome. Eu não sei se foi nessa live. Não lembro de ter mencionado nenhum livro de meditação nessa live, não. É, nessa live eu acho que não foi, deve ter sido em outra. Ou a de hipnose, eu não sei se pode ter confundido com meditação. Pesquise, o professor Carreiro tem vários livros sobre hipnose. Bote aí, Antônio Carreiro Hipnose. Rapaz, eu aprendi a fazer meditação em um negócio que tem no Brasil inteiro, chama Arte de Viver. Você já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a ir atrás. Eu aprendi a meditar na Arte de Viver, velho. Agora Então, tem meditação guiada no YouTube. Bote lá, meditação guiada. ah, Tem dezenas de tipos diferentes, conheço o inclusive a Provida oração. também. O Provida tem também em quase todas as cidades, não sei se tu já ouviu falar também. E a oração, ele tem um efeito mental equivalente da meditação. Se você fizer rosário, se você fizer alguns tipos de oração, eles têm um efeito mental equivalente ao da meditação, né? Exato. Não é, até para comentar pro pessoal, próximas lives então, tem a carteira da Wallet of Satoshi, então vocês podem mandar as dúvidas diretamente por ali, e daí não tem esse problema aí de não aparecer, porque eu tô utilizando um software aqui para acompanhar e conseguir colocar na tela as dúvidas. Mas então vamos agradecendo aí o Renato pela presença de hoje, vamos encerrando essa live. Então Minha convidar honra, também João. Se eu a tiver honra que é conhecer minha, pessoalmente em Florianópolis, né? E você vai né? participar dessa festa, né? Porque Finalmente, finalmente. E aí dando oportunidade pra quem quiser aí participar ainda, né? Não só a gente. Então, aproveitem que vai ser um encontro provavelmente único aí, difícil ter de novo pro pessoal. ter meet-up com pizza, com dar risada, é comum. A questão é que essa não é uma oportunidade de dar risada com pizza. Tem o meet-up e tem o workshop. O workshop é o cara sentar com você para lhe ensinar no seu equipamento, no seu celular, no computador que você levar, no pendrive que você levar, como você gerar e assinar suas chaves. É isso. Isso é uma habilidade que é mais complicada. Até você contratar alguém para fazer, você tem que confiar muito na pessoa, né? É uma oportunidade. As pessoas que amam e odeiam as mesmas coisas, elas tendem a se unir nessas oportunidades, né? Não existe mais investimento. A gente vive num ambiente de juro real negativo, né? Que a inflação real, que é o aumento da base, é muito maior do que a taxa de juro, né? Tudo que você une, você botar dinheiro, você perde, né? A bolsa é perda fixa, o que eles chamam de renda fixa, na verdade, é uma perda fixa. Não existe nenhum investimento no legacy. Isso é investimento. Network e habilidades úteis são investimentos, né? Exato. Não é, networking é o que tu vai ter se o mundo inteiro for abaixo. Então valorizem. Uma oportunidade E única. habilidades úteis. Mesmo que você nunca mais fale com ninguém ali, se você sair dali sabendo gerar e assinar suas chaves, você já saiu muito mais seguro e soberano do que você entrou, né? Exato. Então, agradecer aí todo mundo, agradecer o Renato mais uma vez e uma boa noite aí pra todo mundo. Valeu, minha honra.